Ele tinha R$ 47 na conta, 3 filhos, e uma reunião com um banco marcada para segunda-feira de manhã. Era sexta à noite. Ele estava sentado no carro, no estacionamento do supermercado, sem conseguir entrar, porque sabia que não tinha dinheiro para comprar o que precisava. Ele ficou ali por 40 minutos, com as mãos no volante, o ar-condicionado desligado para economizar gasolina, olhando para as pessoas entrando e saindo com sacolas cheias, famílias, casais, pessoas que pareciam não estar pensando no que ele estava pensando. E algo dentro dele quebrou naquele momento, não de desespero, de questionamento. Pela primeira vez na vida, ele fez uma pergunta que nunca tinha ousado fazer em voz alta. Porque para mim é sempre assim. Eu oro, eu dízimo. Eu trabalho, eu tento. Por que para os outros parece mais fácil? Ele não sabia ainda, mas aquela pergunta, feita num estacionamento vazio, numa sexta à noite, com R$ 47 na conta e 3 filhos esperando em casa. Ia mudar tudo, porque a resposta que ele encontrou não estava no banco, não estava no emprego, não estava em mais esforço ou mais oração. Estava num princípio que os ricos praticam, que a Bíblia descreveu com precisão cirúrgica e que ninguém nunca tinha explicado para ele. Fica até o final, porque hoje eu vou te entregar esse princípio, palavra por palavra, do jeito que você pode começar a praticar ainda hoje. Existe uma pergunta que eu faço para toda pessoa que chega até mim travada financeiramente. Não pergunto quanto ela ganha. Não pergunto quanto ela gasta. Não pergunto sobre suas dívidas ou seus planos. Pergunto uma coisa só. O que você acredita que merece? E o silêncio que vem depois dessa pergunta me diz tudo. Porque a maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso de verdade. Elas sabem o que querem. Sabem o que precisam. Sabem o que pedem em oração, mas não sabem o que acreditam que merecem. E aqui está o segredo que ninguém conta. Você nunca vai ter mais do que acredita que merece. Nunca. Não importa quanto você trabalhe, não importa quanto você ore, não importa quanto você deseje, não importa quanto você planeje. O nível de prosperidade que você permite entrar na sua vida corresponde exatamente ao nível que seu subconsciente acredita que você merece. Nem mais, nem menos. E sabe o que é mais perturbador? Você não escolheu esse nível conscientemente, ele foi instalado. Quando você tinha 5 anos e ouviu que dinheiro não cresce em árvore. Quando você tinha 8 e sentiu a tensão no rosto dos seus pais no fim do mês. Quando você tinha 12 e alguém disse que gente como a gente não chega lá. Quando você tinha 15 e viu algo desmoronar que te ensinou que prosperidade não dura. Essas experiências criaram algo dentro de você, algo que os psicólogos chamam de teto financeiro emocional, um limite invisível que opera silenciosamente em cada decisão que você toma, em cada oportunidade que você deixa passar sem saber porquê, em cada valor abaixo do que você deveria cobrar, em cada dinheiro que some antes de sobrar, em cada avanço que misteriosamente recua. Você não está sendo irresponsável, você está cumprindo uma programação que foi instalada sem que você pedisse, sem que você soubesse, sem que você pudesse se defender, e que desde então opera nos bastidores da sua vida, como um diretor invisível que decide o final da história antes de você começar a escrever. Agora deixa eu te mostrar o que os ricos fazem diferente. E quando digo ricos, não estou falando de pessoas com sorte, não estou falando de pessoas com herança, não estou falando de pessoas com mais inteligência ou mais talento. Estou falando de pessoas que descobriram, consciente ou inconscientemente, um princípio que opera na mente antes de operar na conta bancária. Pesquisadores da Universidade de Cambridge fizeram um estudo com 1.500 pessoas ao longo de 10 anos. Acompanharam pessoas que saíram de situações financeiras difíceis
para a prosperidade real, e pessoas que tentaram, mas ficaram estagnadas no mesmo nível. A diferença entre os dois grupos não era inteligência, não era oportunidade externa, não era rede de contatos, não era escolaridade. Era uma coisa só: a relação emocional que cada grupo tinha com a ideia de prosperar. O grupo que prosperou não apenas desejava dinheiro, acreditava genuinamente que merecia tê-lo. Não como arrogância, não como ganância, não como soberba, mas como convicção profunda, quase secular, de que prosperidade era o estado natural deles, de que abundância era o lugar onde eles pertenciam. O grupo que ficou estagnado desejava tanto quanto o outro, orava tanto quanto o outro, trabalhava tanto quanto o outro, mas, no fundo, num lugar que nem eles mesmos conseguiam ver claramente, acreditava que prosperidade era para os outros, que havia sempre uma razão pela qual não era a vez deles, que quando as coisas iam bem demais, era sinal de que ia piorar. A lei da correspondência operando em tempo real. O que estava dentro correspondendo perfeitamente ao que estava fora. Sem julgamento, sem misericórdia, sem exceção. E aqui está onde a Bíblia nos surpreende mais uma vez. Imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma. Não como trabalha, não como ora, não como planeja, não como deseja. Como imagina em sua alma. O rei Salomão descreveu a psicologia do subconsciente 3.000 anos antes de Sigmund Freud. E foi ainda mais preciso, porque Salomão não disse como pensa na mente consciente. Disse como imagina em sua alma. Alma, a parte mais profunda de você, onde as palavras não chegam facilmente, onde a lógica não governa, onde as crenças mais antigas e mais poderosas vivem, onde o teto foi instalado. É lá que está o limite, e é lá que precisa ser quebrado. Jesus confirmou isso em Marcos 1124. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e assim será. Crede que o recebestes. Não crede que vai receber um dia. Não crede que talvez receba. Não crede que merece receber. Crede que já recebestes. Tempo presente, convicção presente, identidade presente. Como se já fosse verdade. Como se já fosse seu. Como se a prosperidade já fosse o seu estado natural. Isso não é pensamento positivo vazio. Não é ilusão. Não é fingimento. É reprogramação do subconsciente através da fé declarada. É instalar uma nova crença no nível mais profundo, até que o subconsciente trate a prosperidade como o estado normal e comece a trabalhar para manter esse estado, em vez de trabalhar para destruí-lo, porque o subconsciente sempre trabalha para manter o que acredita ser normal. Se ele acredita que escassez é normal para você, ele mantém a escassez. Se ele passa a acreditar que abundância é normal para você, ele mantém a abundância. A mesma força, o mesmo mecanismo, direção diferente. Deixa eu te contar o que aconteceu com aquele homem no estacionamento. Ele me procurou 3 semanas depois daquela noite no carro, envergonhado com a história dos R$ 47, com a reunião do banco que tinha ido mal, com a sensação de que estava falhando como pai e como homem, mas com algo nos olhos que eu não esperava ver. Uma determinação quase raivosa. Ele disse: eu preciso entender por que isso continua se repetindo. Não é possível que seja só azar. Não é possível que Deus queira isso para mim. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. Trabalhamos juntos por 3 meses, não nas finanças, não no orçamento, não nas planilhas, na crença, na convicção profunda de que ele merecia prosperar, no teto invisível que o pai tinha instalado quando ele era criança. Numa tarde de domingo, depois que o avô tinha perdido dinheiro num negócio, o pai olhou para ele com os olhos vermelhos e disse: gente da nossa família não acumula. Não foi dito com maldade, foi dito com resignação, com a tristeza
de alguém que tinha desistido. Mas o filho de 8 anos que estava na sala gravou aquilo como verdade absoluta. Gente da nossa família não acumula. E durante 40 anos, aquela frase de 5 palavras tinha governado cada decisão financeira que ele tomou, cada oportunidade que deixou passar, cada risco que não assumiu, cada dinheiro que sumiu antes de sobrar. Ele nem sabia que a frase estava lá, até que trabalhamos juntos para encontrá-la. Quando ele a viu com clareza, pela primeira vez, ele chorou, não de tristeza, de alívio, porque finalmente tinha um nome para aquela força que não era maldição, que não era azar, que não era falta de fé. Era uma frase de 5 palavras, gravada por um pai desesperado num domingo à tarde, e que tinha feito mais estrago do que qualquer dívida. Ele começou a prática, não de afirmações genéricas, de declarações específicas que falavam diretamente com aquela frase. Eu não sou a história do meu pai. Eu começo uma nova história na minha família. Prosperidade é o meu estado natural em Deus. O teto que instalaram em mim não é o teto de Deus para mim. Gente da minha família, a partir de agora, acumula todo dia, antes de qualquer coisa, com a mão no peito, com a voz firme, mesmo quando parecia ridículo, mesmo quando a voz de dentro dizia que não ia funcionar, mesmo quando os R$ 47 ainda eram realidade. No 10º dia, ele me mandou uma mensagem às 5 da manhã. Acordei com uma clareza que não sinto há anos, como se algo tivesse saído do caminho. No 18º dia, ele tomou uma decisão profissional que tinha adiado por 2 anos, uma ligação que tinha medo de fazer, uma proposta que tinha medo de apresentar, um passo que o teto sempre impediu. Não porque as contas tinham mudado, porque o teto tinha começado a rachar, centímetro por centímetro. E quando o teto racha, as decisões mudam, as oportunidades aparecem, a vida começa a responder diferente. Preciso te falar sobre algo que acontece quando o teto está operando, algo que parece completamente racional na superfície, mas que por baixo é o subconsciente trabalhando para manter o limite. Chama autossabotagem emocional. E ela não parece autossabotagem quando acontece. Parece prudência, parece sabedoria, parece responsabilidade. Você recebe uma oportunidade e seu primeiro pensamento é: não é o momento certo. Não porque a oportunidade é ruim, mas porque avançar ativa o alarme do teto. Isso é perigoso. Isso é desconhecido. Volta para onde você conhece. Você começa a prosperar. E sem entender por quê, toma uma decisão que neutraliza o avanço, um gasto que não precisava, uma briga que cria um problema, uma escolha que parece lógica, mas te puxa de volta. Isso não é falta de inteligência, é o subconsciente sendo perfeitamente eficiente, cumprindo o programa que recebeu, manter você no nível que aprendeu que é o seu. E aqui está o que torna isso tão cruel. Você não percebe que está sabotando. Para você, parece que as circunstâncias estão trabalhando contra você. Parece que o destino está conspirando. Parece que você tem azar, mas não é azar. É um programa executando com precisão absoluta. A boa notícia é que programas podem ser reescritos. Existem 3 sinais de que você tem um teto invisível operando na sua vida agora. Sinal número 1. Você ganha mais e gasta mais. Toda vez que a renda aumenta, as despesas aumentam na mesma proporção, como se houvesse um nível máximo de sobra que o seu sistema permite. Não porque você é irresponsável, mas porque o subconsciente está mantendo você no nível que acredita ser o seu. Qualquer valor acima desse nível, ele elimina automaticamente, inconscientemente, perfeitamente. Sinal número 2. Você sente desconforto quando as pessoas falam sobre grandes quantias de dinheiro, como se
não fosse assunto para você, como se fosse arrogância pensar nessas possibilidades, como se grande prosperidade fosse para outra categoria de pessoas. Quando alguém conta que ganhou muito, em vez de inspiração, você sente uma distância, como se esse mundo não fosse o seu. Isso é o teto operando, criando separação entre você e o que Deus preparou. Sinal número 3. Você trabalha muito, mas sente que algo sempre neutraliza o resultado. Um imprevisto, uma decisão que deu errado, uma oportunidade que não se concretizou, um problema que aparece no momento errado. Sempre alguma coisa. É o subconsciente mantendo o equilíbrio que ele aprendeu, o equilíbrio que instalaram nele como sendo o correto para você. Reconheceu algum desses sinais? Escreve nos comentários. Qual? 1, 2 ou 3. Porque nomear o teto é o primeiro passo para quebrá-lo. E você não pode quebrar o que não consegue ver. A prática de hoje é a mais específica e a mais poderosa que já entreguei, porque ela não trabalha com afirmações genéricas. Ela vai direto no teto, na frase específica que foi instalada em você, o que eu acredito, no fundo sobre dinheiro e sobre o que mereço. Não a resposta que você gostaria de ter. Não a resposta teológica correta. A resposta que já estava lá. Antes de você aprender versículos sobre prosperidade, pode ter sido algo que ouviu: dinheiro não é para nossa família. Gente humilde, não pense em ficar rico. Quando tá bom demais, é porque vai piorar. Eu nunca fui bom com dinheiro, riqueza corrompe. Pode ter sido algo que viveu. Uma perda que ensinou que prosperidade não dura. Uma situação que ensinou que avançar é perigoso. Uma experiência que ensinou que você não é suficiente. Fica em silêncio até a frase vir. Ela vai vir. Segundo passo. Escreve ela num papel, com a própria mão. Olha para ela e diz, em voz alta: eu te vejo, eu sei de onde você veio. Eu entendo que você tentou me proteger, mas você não é minha verdade. Você é a crença de quem não conhecia o que Deus diz sobre mim. E hoje eu escolho uma verdade diferente. Terceiro passo. Escreve no mesmo papel a verdade que Deus diz. A verdade oposta à frase que foi instalada. Se a frase era: gente da minha família não acumula, a verdade é: eu inicio uma nova história de prosperidade na minha família. Se a frase era: dinheiro não é para mim, a verdade é: prosperidade é o meu estado natural como filho de Deus. Se a frase era: quando está bom demais, vai piorar, a verdade é: bênção sobre bênção é o padrão de Deus para minha vida. Quarto passo. Declara essa verdade todo dia, pela manhã, antes de qualquer coisa. Com a mão no peito, com a voz firme, por 21 dias. Não porque você acredita completamente no primeiro dia, mas porque você está escolhendo acreditar. E essa escolha, repetida com constância, vai instalando a nova crença no lugar da antiga. Vai quebrando o teto, centímetro por centímetro, até que um dia você olha para cima e não vê mais o limite, só o céu aberto, que Deus sempre quis para você. Escreve nos comentários agora a frase que você identificou, ou só: eu quebro o teto hoje, porque declarar aqui torna real de um jeito que só dentro da sua cabeça não torna. Aquele homem no estacionamento ainda pensa naquela noite às vezes. Estacionamento vazio, R$ 47 na conta, mãos no volante. Ar-condicionado desligado. Mas quando pensa, não é com vergonha. É com gratidão, porque foi naquela noite, naquele momento de quebra, que ele fez a pergunta certa pela primeira vez. Porque para mim é sempre assim. E a resposta que encontrou não estava onde ele estava procurando. Estava dentro, num teto que o pai tinha instalado, numa tarde de domingo, com 5 palavras ditas em resignação, que governaram 40 anos, até que ele as viu, as nomeou e escolheu uma história diferente. Você tem uma frase dentro de você. Talvez já saiba qual é. Talvez ela tenha aparecido enquanto você assistia esse vídeo.
Talvez você precise de silêncio para encontrá-la, mas ela está lá. E quando você a encontrar e quando você começar a substituí-la, o teto vai começar a rachar. E o que Deus prometeu finalmente vai ter espaço para entrar. Esse canal foi criado para te ajudar a encontrar a frase, para te ajudar a quebrá-la, para te ajudar a construir uma nova história. Um vídeo de cada vez, uma declaração de cada vez, uma escolha de cada vez. Se hoje você identificou a frase que estava operando na sua vida, escreve aqui embaixo. Eu leio todos mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Eu estarei aqui, torcendo pelo dia em que você vai olhar para trás e não reconhecer mais o teto que um dia limitou você, nem o estacionamento onde a mudança começou.